Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Meu entrevistado, Tiago Alves, presidente da Regus. Tiago, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, prazer estar aqui hoje. Tiago, eu queria falar a respeito da economia compartilhada. De fato, uma nova economia que tem como missão-fim promover o compartilhamento físico, intelectual e social. Fique à vontade. Bom, a economia compartilhada é a nova forma da qual as pessoas se relacionam com os bens, com os ativos, de uma forma contextualizada na nova economia, né? Ou a economia compartilhada, como você disse. Nos últimos 10 anos, mudou totalmente a forma como as pessoas usam e detêm o poder das coisas, né? Você já repensa o uso de um veículo, você já repensa o uso de um escritório, você já repensa a forma como você compra um serviço no mercado, você repensa a forma como você compartilha até mesmo experiências. E isso tem feito como que uma das principais economias do mundo fosse criada, uma economia que não se pensava no passado e que hoje é uma economia de mais de $1 trilhão, que é a economia compartilhada, e que está, na verdade, amarrada em 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar, que é o pilar que o usuário sente no primeiro momento, que é a agilidade. É você ter aquele processo, aquele serviço ou aquele ativo pronto para que você possa usufruir naquele momento. Um segundo pilar, que é o custo, ele tem que ser mais barato, é uma modalidade geralmente que você paga pela utilização, seja por tempo, por dia, seja por quantidade, tanto faz, e menos risco, você não carrega o risco de propriedade, você não carrega o risco daquela atividade. Então isso vale hoje para tudo, desde o compartilhamento de carro de luxo, por exemplo, onde o risco é muito alto, o custo é muito alto e a agilidade para você ter um bem de luxo, não é tão grande, né? Ou até mesmo, por exemplo, um espaço de trabalho, né, onde as empresas não precisam esperar muito tempo para ter seu espaço de trabalho. Que é o exemplo da Regus, né? Que é o exemplo da Regus, dos coworkings em geral, né, que eu acho que é um mercado que hoje é o berço da nova economia, onde as empresas e os aplicativos todos que estão sendo pensados hoje em dia, eles nascem num coworking. Então, na verdade, a economia... Você mencionou os aplicativos, me permite, Tiago, podemos afirmar que existe uma relação direta entre a economia compartilhada e a tecnologia? Sim, na verdade a tecnologia é a ferramenta pela qual as pessoas, a sociedade, têm acesso de maneira democrática à nova economia, né? Sem ela não seria possível, por exemplo, o compartilhamento de roupas. Pensa bem, onde você vai numa festa e você não tem determinada roupa e você pode, através de um aplicativo, encontrar a roupa adequada e compartilhar com alguém, não ter o custo de comprar aquela roupa. O mesmo aplicativo de transporte, né? Se pensarmos 10 anos atrás, não tinha como você tinha que pedir um boleto de um táxi compartilhado, né, de alguma cooperativa, isso já não existe mais, é tudo pelo aplicativo. Então a tecnologia, sim, ela é o berço e a ferramenta que faz com que a nova economia efetivamente se democratize e chegue nas pessoas como um todo. E isso que é o bacana da nova economia compartilhada. Qualquer pessoa, independente da sua classe social, tem acesso aos benefícios da nova economia. Enquanto na velha economia, ainda na relação de posse, de propriedade, de ativo, você não teria acesso às mesmas experiências, aos mesmos serviços e também aos mesmos produtos. Um dado interessante desse conceito, dessa denominada, então, economia compartilhada, é que ela promove mais eficiência, economia e também a gente acaba utilizando muito menos recursos naturais, porque as pessoas passam a compartilhar o mesmo bem e assim não existe mais o desperdício. Um fato interessante, não? Fato interessante, sim. Para você ter uma ideia, um ativo hoje, independente de qual a classe do ativo, quando você tem uma propriedade única, além de carregar os custos daquela propriedade, ele tem uma média de 5 anos de posse. Ou seja, se você tem um imóvel, um carro ou qualquer tipo de bem, são 5 anos de posse. Tem o que fica 30 anos, tem o que fica 50 anos, tem o que fica 6 meses. Na economia compartilhada, a média de posse é de 2 anos. Ou seja, ela traz um giro muito maior aos ativos. Isso faz com que um ativo seja efetivamente utilizado na sua maioria, e aí você consegue maximizar o ganho de custo que aquele ativo vai trazer. Um exemplo rápido para que o telespectador possa entender é a questão do carro. Quando você carrega o custo de ter um carro, o seguro, o custo do imposto anual que você vai pagar, de manutenção, de gasolina, e você tiver apenas para o seu uso de 30 km diário, é um custo alto. Agora, se esse mesmo carro rodar 300 km por dia, com aquele mesmo custo, na hora que você joga isso por quilômetro rodado, você vai ver que é um custo muito mais baixo. Então, isso vale para tudo hoje, né? A gente está falando, por exemplo, de aplicativos que compartilham até mesmo alimentação em grupo. Então, por exemplo, pessoas que estão no mesmo quarteirão e que estão buscando compartilhar ali algum tipo de restaurante, uma coisa desse sentido, para que eles possam comprar de maneira mais eficiente, por exemplo. Tiago, fico feliz na sua companhia de levar mais do tema economia compartilhada aos assinantes do Band News.
uma tendência irreversível e que gera valores institucionais tangíveis e intangíveis. Comigo, Tiago Alves, presidente da Regos. O tema da semana, a economia compartilhada.